Graça e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para o primeiro podcast na Igreja Pentecostal Mover da Glória com o profeta Cipata Bandeira. Dou boas-vindas a todos quanto nos acompanham agora. Por favor, chame a sua casa, reúne a sua família, porque será uma bênção. E a você que já está conectado, por favor, escreve aí nos comentários a sua localização. Queremos saber de que cidade nos acompanha neste momento. Estamos aqui também com o nosso discípulo Salvador Adão. Graça e paz, discípulo. Graça e paz da parte de Deus, nossa pastora Eunice Xingassassa. Graça e paz da parte de Deus, você que nos acompanha agora. Nós queremos desejar renovados votos de boas-vindas. Obrigadíssimo. Você que está aí do outro lado, pela sua fiel companhia. Nossa pastora Eunice Xingassassa. O tema de hoje é entre o espírito e a carne. O que é que a nossa pastora tem a dizer? Qual é a expectativa que a nossa pastora tem a respeito deste tema? Bem, na verdade eu venho com uma grande expectativa, visto que o nosso profeta Cipata Bandeira é um homem cheio da graça, um homem com uma sabedoria incrível. Então eu venho aqui com uma grande expectativa. Nossa pastora, na verdade falar deste tema entre o espírito e a carne e falar de um grande homem de Deus, a saber, profeta Cipata Bandeira, sinceramente estou sem palavras para ter que descrever a expectativa de hoje, vendo que o profeta já nos acostumou em termos de demonstração de poder da parte de Deus, em termos de palavra. Então é uma grande bênção ter hoje este encontro. Chegou o momento de ter que recebermos o nosso profeta. A você que nos acompanha agora, por favor, não esqueça de deixar nos comentários a sua localidade, de que província, de que país você está assistindo o programa agora. Agora vamos receber o nosso profeta. Queremos saudar todos que acompanham-nos agora, na graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você que acompanha-nos agora aqui nesse local. Falamos a partir da província do Ambo, país Angola, continente África. E você que está a acompanhar-nos lá em casa, você que está a acompanhar-nos em qualquer local em que encontra-se nesse momento, agora, Deus abençoe você. Vai ali nos comentários, escreva para nós, se porventura acompanha-nos a partir de onde, a partir de que província, a partir de que país você está a acompanhar-nos. Então, deixa aí a sua partilha o link, a página, o perfil que está sendo transmitido esse em direto. Chama os teus familiares e será uma grande bênção. Depois de você ouvir essa palavra, vamos aqui revelar e desvendar mistérios segundo as Sagradas Escrituras. Mistérios grandíssimos serão aqui revelados. Teremos aqui uma palavra de sabedoria, palavra essa que gera milagres para você que nos acompanha agora. Então chama a sua família, senta aí com a família, liga para alguém para que possa acompanhar esse programa agora e, se possível, compartilhar. Obrigadíssimo e Deus abençoe você. Nós vamos começar agora. O tema que nós vamos partilhar agora é entre o espírito e a carne. Esse é o tema que nós vamos abordar agora. Entre o espírito e a carne. E esse tema entre o espírito e a carne, na verdade, vamos aqui desvendar mistérios. Sempre que Deus quer falar com o seu povo, Deus precisa de duas coisas. A vez que Deus pretende comunicar-se com o seu povo, Ele sempre precisará de duas coisas. A primeira coisa é a mensagem para o povo com quem Deus pretende comunicar-se. A segunda coisa que Deus precisará é o mensageiro que Ele vai usar para comunicar-se com o seu povo. Deus jamais um dia comunicar-se-á com o seu povo sem essas duas vertentes, sem esses dois aspectos, a saber, a mensagem e o mensageiro. Quando Deus dá
a mensagem, é necessário que Deus dê essa mensagem a um mensageiro. E onde está a mensagem, mais o mensageiro, nós ali vamos encontrar o povo que Deus pretende comunicar-se com. E sempre que Deus levantar um mensageiro, aquele mensageiro precisará também de duas coisas. A saber, ele precisará da mensagem de Deus para ele como mensageiro, em prol de levar na segunda coisa, que é o receptor. Cada vez que Deus levantar o mensageiro, é sinônimo de que aquele mensageiro, Deus lhe deu a mensagem e também aquela mensagem tem o seu destinatário, tem os seus receptores. E hoje eu venho aqui para dizer que trouxemos uma mensagem da parte de Deus para você que nos acompanha aqui. Distância não é barreira para nada. E você pode receber graça da parte de Deus e vais receber milagre a partir da sua casa, vais receber alguma coisa nova. Conecta-te aí que até no fim has de dar-me razão. Tem algo que vai vibrar no seu corpo. Tem algo que vai vibrar na sua vida. Tem algo que vai acontecer na sua casa por conta de conectar-se nesse em direto, nesse podcast, nessa live, nesse culto que nós estamos aqui a organizar. Não é brincadeira, é algo muito sério. Então gostaria que, por favor, você que acompanha a partir de casa ou de outro local, vamos orar. Pai, glorificamos o seu nome porque tu és bom, ó Deus de Israel. Enaltecemos, exultamos e exaltamos a sua grandeza, ó Cristo crucificado, aquele que foi morto, sepultado e ressurreto no terceiro dia, fazendo-se assim primogênito dentre os mortos e unigênito do Pai. Abba, toda pessoa que conectar-se nesse culto, que a sua graça, o seu poder, conecta-se com ele, conecta-se com ela, de tal maneira que até ao fim desse programa, seu testemunho seja vivificado e que a palavra que aqui há de ser ministrada gere milagres a todo ouvido que ouvir-me, em nome de Cristo Jesus, amém. Filha de Deus, filho de Deus, mais uma vez renovados votos de boas-vindas a todos vós que nos acompanham agora. Na verdade, começamos um pouquinho, ligeiramente atrasado no tempo que nós publicitamos ali, mas todavia estamos aqui. Por isso queremos agradecer você que pacientemente foste aguardando até então nós estarmos aqui. Ora bem, nós queremos nesse exato momento partilhar sobre entre o espírito e a carne. Esse é o tema que nós queremos partilhar, entre o espírito e a carne. Ah, Jeová, labaque. Entre o espírito e a carne. Por favor, nós vamos começar ali, Levítico capítulo de número 17, vai ler para mim o versículo de número 14. Primeiro lê para mim o versículo 14, por favor. Entre o espírito e a carne é o nosso tema. Quando estamos a falar entre o espírito e a carne, estamos a dizer que o espírito está aqui e a carne está aqui entre, ou seja, no meio do espírito e a carne. É isso que nós estamos a dizer, entre o espírito e a carne. Então, você que está ali, por favor, lê Levítico capítulo de número 17, versículo de número 14. Lê para mim primeiro o versículo de número 14. Levítico capítulo de número 17, versículo de número 14. Assim diz a palavra do Senhor. Ok. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Para quem fez um pouquinho de esses cursos que têm a ver com drama, filme, teatro, poema, poesia, sabe sobre as linguagens. Você pode não ter feito isso, talvez você fez teologia, sabe sobre a linguagem. Existe linguagem metafórica, linguagem personificada, linguagem similar, né? Esses todos os tipos de linguagens. E a Bíblia está a dizer, portanto, a vida da carne é o quê? É o seu sangue. É o seu sangue. Vai para mim no versículo de número 11, por favor. Versículo de número 11. Versículo de número 11 de Levítico 17, e assim diz a palavra do Senhor. Amém. Porquanto a vida da carne está no sangue. Portanto, a vida da carne está no sangue. Ok. A Bíblia está a dizer que, portanto, a vida da carne está no sangue. É isso que a Bíblia está a dizer. Se a Bíblia está a dizer que a vida da carne está no sangue, significa que a carne não pode ter vida sem sangue.
para que a carne tenha vida, é necessário que exista sangue. Porque a vida da carne depende do sangue. Então, para termos a vida da carne, temos que ter o sangue. Porque a vida da carne é o sangue. Sem o sangue, a carne não tem vida. Porque a vida da carne é o sangue. Agora, acompanha-me bem. Se a vida da carne é do sangue, o sangue é que dá vida na carne, então tem que ter a vida do sangue. Onde é que o sangue recebe vida? Onde é que o sangue recebe vida? É necessário que nós percebamos isso. Que existe uma vida que é da carne e existe uma vida que é do sangue. A questão é, a vida da carne é o sangue. E a vida da carne está no sangue. Mas temos que ter a vida do Espírito. A vida do Espírito, ou seja, a vida do sangue. A vida do sangue é o Espírito. O Espírito é que dá vida no sangue e o sangue dá vida na carne. O nosso tema é entre o Espírito e a carne. Entre o Espírito e a carne, nós vamos encontrar o sangue. O sangue é literalmente o elemento principal que está entre o Espírito e a carne. De tal maneira que a vida do sangue é o Espírito e a vida da carne é o sangue. Logo, quando o Espírito quer dar alguma coisa na carne, o Espírito vai ter que dar no sangue e o sangue vai dar na carne. Não tem como a carne receber diretamente do Espírito, porque é carne. Para a carne ter vida, tem que receber do Espírito, mas não tem como receber diretamente do Espírito. Então, no meio está o intermediário sangue. O sangue recebe do Espírito e dá a carne. Por isso é que a vida da carne está no sangue. É necessário percebermos isso. É necessário entendermos isso. Temos que perceber isso aqui. Que é algo muito sério. Filho de Deus, filha de Deus, você que está acompanhando-me agora, acompanha-me bem. É algo muito sério que Deus quer falar com você aqui hoje. Amém. E em nome de Jesus, a tua carne, o teu sangue vai ser vivificado pelo Espírito de Deus no teu espírito hoje. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus no teu espírito vai afetar o teu sangue e a tua carne vai receber alguma coisa que a carne não tem, mas vai receber do sangue. Por quê? Porque o Espírito vai dar no seu sangue hoje, em nome de Jesus. A vida do sangue significa aqui uma coisa, entenda muito bem. Significa que a carne não tem vida sem sangue, mas o sangue tem vida sem a carne. Ok. O que estamos a dizer é que a carne não tem vida sem sangue. Por exemplo, se cortarmos uma veia principal do nosso corpo, o nosso corpo ficará sem sangue. E quando o nosso corpo fica sem sangue, a carne morre. Porque a carne é vivificada pelo sangue na carne. O nosso corpo sem sangue morre. Porque não há vida na carne sem sangue. Porque a vida da carne depende do sangue. Mas o sangue fora da carne vive. Por isso aqui no hospital, quando existem essas doações de sangue, você pode doar o teu sangue e o teu sangue salva outra pessoa. E o teu sangue pode ficar ali conservado, guardado durante alguns dias, sem problema nenhum, continua vivo e com vida. Por que o sangue está sendo preservado, guardado? Depois de uma semana, duas, vai ser dado a uma outra pessoa e aquela pessoa recebe vida. Porque o sangue é que tem a vida da carne. Logo, o sangue sem a carne vive. Mas a carne sem o sangue não sobrevive. Não sobrevive, ok? A carne sem o sangue não sobrevive a custo algum. Agora, entende muito bem o que nós estamos a dizer aqui. Mesmo o próprio sangue, para quem fez biologia, para quem trabalha nessa área da hematologia, né? A hematologia é a ciência que estuda os grupos sanguíneos e tal. Para quem fez essa área, sabe perfeitamente que o sangue, ele não tem vida perpétua, não tem vida eterna em si só. Não tem vida eterna em si só. O sangue não tem. O que que acontece? Quando você guarda o sangue pode durar por ali umas 5 a 6 semanas. Por ali 42, 46 dias, por ali. É que o sangue pode durar. Depois disso, claramente que o sangue também morre. Por quê? Porque o sangue, ele vai ter uma vida, ok? E aquela vida tem um tempo. Depois daquele tempo, o sangue perde vida. Tudo por quê? Porque o sangue também recebe vida de uma outra fonte. E a fonte que dá vida no sangue é o Espírito. E o sangue recebe a vida do Espírito e dá na carne. Por isso é que o sangue fora do Espírito tem vida normalmente pequena.
ok, curta, depois de 5, 6 semanas, o sangue perde vida. Porque a fonte que sustenta a vida do sangue, o sangue desconectou-se da fonte, que é o espírito. E quando o sangue desconecta-se da fonte, que é o espírito, vive por pouco tempo. Mas a carne, quando desconecta-se do sangue, morre na hora. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo de número 4, fala sobre Abel. Caim e Abel. Caim mata Abel. Quando Abel morre, o que aconteceu? Depois de Abel morrer, ser morto pelo seu irmão Caim, ali aconteceu um mistério. E em Gênesis, capítulo de número 4, especificamente no versículo de número 10, por favor. Amém. Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 10. Ok. Assim diz a palavra do Senhor. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz de quem? A voz do sangue do teu irmão clama a mim. A voz de quem? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ai, 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 ai. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Que sangue é esse que tem voz? O sangue não pode clamar a Deus sem que o sangue tenha vida. Para que o sangue clame a Deus, perceba bem o que estamos a desvendar aqui. Porque Deus quer fazer grandes coisas agora. O sangue que está a clamar a Deus, só está a clamar porque tem vida. Porque a voz do sangue do teu irmão clama a mim. Aí tem duas coisas. Tem a voz do sangue e o clamor da voz do sangue. São duas coisas. O sangue não pode ter voz se não tem vida. E a Bíblia está a dizer que a voz do sangue. Então, o sangue que tem vida tem voz. Entenda muito bem e perceba muito bem. O sangue que tem vida tem voz. Porque a Bíblia está a dizer a voz do sangue do teu irmão. Nenhum sangue pode clamar, ou seja, pode ter voz sem vida. E o sangue que clama, nenhum sangue clama se não tiver sentimentos. O sangue clama por conta dos sentimentos que o sangue tem. Ou seja, quando Caim matou Abel, na verdade a parte em que Caim feriu em Abel é o sangue. A parte em que Caim matou a Abel é o sangue. Quem sentiu a dor da morte é o sangue. Quem sentiu tudo quanto se viveu naquele exato momento é o sangue. Amen. E quando Caim mata Abel, Abel quando morre, quem levanta-se para ir representar Abel diante de Deus não é o corpo, não é a carne. É o sangue que levanta e vai diante de Deus e começa a queixar-se diante de Deus. Começa a reclamar diante de Deus. Porque um sangue vivo tem voz. E um sangue vivo que tem voz tem sentimentos. Então a área afetada na vida de Abel não é a carne, é o sangue. Ou seja, Abel morre, o corpo de Abel está morto, mas o sangue levanta e vai representar Abel diante de Deus. Numa outra linguagem estamos a dizer o quê? Quando alguém morre, o corpo enquanto está morto, o sangue tem que ser apresentado no altar de Deus para ter que reclamar, falar sobre A ou sobre B. É necessário que isso aconteça. E é necessário que nós entendamos isso. Por favor, presta-me atenção. Presta atenção. Quando alguém morre, é necessário que o sangue daquela pessoa vá no altar de Deus para prestar conta diante de Deus. Ou seja, numa outra linguagem estamos a dizer, quando você morre, o seu corpo enquanto está estendido morto ali, o teu sangue vai te representar diante de Deus. É o que aconteceu com Abel. Abel morreu, mas o sangue começou a lhe representar diante de Deus. O sangue começou a abrir a sua voz. Começou a apresentar diante de Deus a sua voz. E acima de tudo, o seu clamor. É isso que estava a acontecer. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Eu preciso que você entenda-me, por favor. Entenda-me bem, por favor. E lembra no Egito, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Abacus. Eu preciso que você me entenda bem. Me entenda bem. Quando Deus chegou no momento, Ele queria libertar o povo dele, que estava no cativeiro do Egito. O que aconteceu é o quê? Deus deu uma ordem no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Deus deu uma ordem que Ele vai matar todo o primogênito. E ao matar todo o primogênito, Deus ordena
que tem um antídoto que pode livrar os primogênitos do seu povo. E ele ordena que se fizesse alguma coisa, que se matasse um cordeiro. Aquele cordeiro, quando for morto, é necessário que o sangue fosse pego e se colocasse nos umbrais das portas. E ao colocar-se o sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte vai passar. Quando o anjo da morte passar, não é que ele não quererá matar. Não. O anjo vai matar. Mas o anjo vai matar na casa em que ninguém morreu ainda. Mas a casa em que alguém já morreu, o anjo não terá necessidade de matar. Porque alguém já morreu naquele local, no lugar do primogênito. Agora Deus tem que livrar os primogênitos do seu povo. O que é que Deus faz? Deus pega numa figura um cordeiro que representa Cristo no Antigo Testamento e entrega para o seu povo. E diz, matam. Mas tem que ter um sinal de que aqui já morreu alguém. Para eu não poder matar-vos quando o anjo da minha morte passar aí, para não poderem morrer, para que na vossa casa não morra ninguém, eu preciso que haja um sinal, que quando a morte chegar, a morte quererá matar. Não vai matar não porque não pode matar, não, pode matar. Só não vai matar porque vai encontrar que alguém já morreu. Então, pega um cordeiro, matam você mesmo, um cordeiro em substituição dos vossos filhos, matam um cordeiro para substituir os vossos filhos, para que quando o anjo da morte chegar, vai entender que os vossos filhos já morreram. O que a Bíblia diz? Êxodos 12, 13, ali, creio eu. Êxodos capítulo de número 12. Amém. Êxodos capítulo de número 12, versículo de número 13. Ok. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Estamos a dizer que o sangue é uma linguagem. O sangue é um sinal para alguma coisa. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Amém. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Não haverá praga de mortandade, por quê? Porque o sangue na porta é uma linguagem dizendo para Deus que alguém aqui já morreu. Não mata-nos novamente, porque o objetivo principal da sua morte na nossa casa já ocorreu. Ou seja, Cristo morreu no Antigo Testamento para o povo do Antigo Testamento na figura do Cordeiro. E o sangue de Cristo foi a linguagem para conversar com o anjo da morte, dizendo não mata mais ninguém, porque aqui na nossa casa alguém já morreu. O nosso primogênito já morreu. Por isso é que quando Cristo ressuscita, ele apresenta-se como primogênito dentre os mortos. Apocalipse capítulo de número 1. Ele diz, eu sou primogênito dentre os mortos. E acima de tudo ele é o unigênito do Pai. Foi, né? Unigênito do Pai. Porque era o único filho. Agora também somos irmãos deles. Ok? Nós agora somos irmãos de Cristo. Jesus of Nazareth. O que está a acontecer ali é que o sangue é uma linguagem na porta. Deus obriga para que o povo colocasse, orienta para que o povo colocasse sangue nas portas, para que quando o anjo chegar, o anjo vai encontrar que não vou matar ninguém, porque nessa casa alguém já foi morto. Ou seja, o povo tinha que pegar um cordeiro, eles próprios tinham que matar o cordeiro como um símbolo do primogênito dele a ser morto, mas esse primogênito é Cristo a morrer nos seus lugares, na pessoa do Cordeiro. Jesus. Numa outra linguagem que nós estamos a dizer aqui é entre o Espírito e o corpo. Você vai entender onde nós queremos chegar. Me acompanha bem. Me acompanha bem e você vai entender onde é que nós queremos chegar. Vai entender onde é que nós queremos chegar. Aqui o que nós vamos encontrar é que a morte de Cristo, né? Quando Cristo morre, quando Jesus morre, nós sabemos que quando Jesus morre, Jesus veio e ele morreu. Nós sabemos disso. E quando Jesus morre, ele ao ressuscitar, ele ressuscita sem sangue. Jeová. Nós agora aqui vamos começar a entrar em alguns mistérios muito sérios. A morte de Cristo. Quando Jesus vem na terra, ele morre. E quando ele morre, ele ressuscita sem sangue. E lembra que o nosso tema é entre o espírito e o corpo. Entre o espírito e o corpo, dissemos no princípio que existe o quê? Sangue.
Porque a vida da carne está no sangue, mas a vida do sangue está no espírito. Tudo que o espírito pretende dar à carne, o espírito vai ter que dar no sangue e o sangue dá na carne, porque a vida da carne está no sangue, mas a vida do sangue está no espírito. É essa fórmula que nós estamos aqui a apresentar. Quando Cristo vem na terra, ele morre. E quando Cristo morre, ele ressuscita sem sangue. E vamos provar isso. Calma ainda. Você vai entender o que é que Deus quer fazer na tua vida, na tua casa e na tua família hoje. O que é que Deus quer fazer no seu trabalho hoje. Hoje você vai perceber e vai orar antes de dormir que Deus vai fazer graça na tua vida de uma forma tremenda. Mas isso é muito sério que nós estamos aqui a dizer. Vai fazer graça de uma forma tremenda porque hoje o sangue de Cristo vai cobrir a sua vida em nome de Jesus. Você não vai morrer em 2022. Não, o sangue de Cristo vai proteger você no táxi onde você subir, no trabalho onde você estiver, amém, na igreja onde você irá, amém, em qualquer lugar em que você se posicionar, em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro virá até na sua casa e claramente que será de arame para a sua vida e os seus passos, em nome de Jesus. Acompanha-me bem, por favor. Acompanha-me bem. Quando Jesus morre, quero aqui deixar claro para algumas pessoas que pensam que Maria nasceu Jesus Cristo. Não. Leia bem a Bíblia a partir do profeta messiânico que é Isaías. Isaías 6:9, Isaías 7:14, onde falam sobre a profecia da vinda de Cristo. Também temos ali a aparição do anjo em Lucas capítulo de número 1. Vamos ver também em Mateus capítulo de número 1, onde o nascimento de Cristo é anunciado. Você vai ver que há nenhuma profecia do Antigo Testamento que fala sobre o nascimento de Cristo, o nome Cristo aparece. Nenhuma profecia. Nem a Isaías. Isaías diz, porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, que a Virgem conceberá e dará luz a um menino, e o menino será chamado o quê? Emanuel, que significa Deus conosco. E ainda Isaías diz que haverá um sinal. Por quê? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Lembra bem? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Significa o quê? O menino foi nascido por Maria, mas o filho nos foi dado por Deus. Não é Maria que nasceu o filho. Maria não nasceu o filho de Deus. Maria nasceu menino. O filho nos foi dado, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Então o filho não nasceu por intermédio de Maria. O filho nos foi dado por intermédio de Deus. Mas o menino nos foi nascido por intermédio de Maria. Como assim? A palavra Jesus é o único nome que aparece sempre que a profecia de Cristo é dada. Nenhum anjo disse o menino nascerá e será chamado Jesus Cristo. Não. Todas as profecias só falam sobre Jesus. Jesus e somente Jesus. Só que quando Jesus nasce, o nome dele é Jesus Cristo. Aqui agora há uma complicação. Ok? Aqui agora há uma complicação. Onde é que está a sair esse Jesus Cristo? Porque a palavra Jesus Cristo no original é Yeshua HaMashiach. A palavra Jesus é Yeshua. E a palavra Yeshua, que é Jesus, para o português, literalmente significa aquele que salva, ou o Salvador. A palavra Jesus, aquele que salva, ou o Salvador. E a palavra HaMashiach significa ungido. A palavra HaMashiach significa o ungido, que é a palavra Cristo em português. A palavra Cristo significa ungido. E a palavra Jesus, HaMashiach, significa aquele que salva. Ou seja, quando Maria concebe, Maria nasce o menino, que é Jesus, aquele que salva. Mas não nasceu Cristo. Cristo foi colocado dentro de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se alguém aqui está a perceber. Quando Jesus nasce, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Aquela palavra me ungiu é que é o Cristo dentro de Jesus. Então Jesus é Yeshua. Jesus é o menino que a Maria nasceu. Mas o Cristo é Deus dentro de Jesus. Quando Deus entra em Jesus, ele se torna o Cristo em Jesus. E Jesus passa a ser Jesus Cristo. Então quando Maria nasce, nasce o homem que é Jesus. Não nasce Deus que é o Cristo. Mas quando Maria nasce o homem que é Jesus, Deus que é Cristo, ele entra em Jesus por intermédio do Espírito. O Espírito entra no corpo e Jesus se torna Jesus Cristo. Por isso é que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Quando Jesus morre, quem morre é Jesus, não é Cristo. Jesus, meu Deus do céu. Por isso é que Apocalipse diz que Jesus tem a chave. Apocalipse 1 diz: eis que tenho na palma da minha mão a chave da morte e do inferno. Quando é que ele resgatou a chave da morte e do inferno? Quando é que isso foi possível? O resgate da chave da morte e do inferno. Entenda o mistério aqui. Quando Jesus foi crucificado no Calvário e ele morre,
Quando Jesus morre, quem padeceu na cruz é Cristo e não Jesus. Porque Jesus, Cristo é que tinha que morrer por nós. Deus é que tinha que pagar o preço, não o homem. Deus é que tinha que pagar o preço e não o homem. Mas quem morre lá no Calvário, em Gólgota, na cruz do Calvário, não é Cristo, é Jesus. Quando Jesus morre, o corpo de Jesus, que é o menino, é colocado no túmulo. Mas o Espírito, que é Cristo, desce para o inferno. E lá vai resgatar a chave da morte e do inferno. Porque Cristo não morreu. Mas Jesus, que é homem, morreu. Cristo, que é ungido, que é o Espírito, não morreu. Mas Jesus, que é o homem, morreu. Quando Jesus, corpo, está no túmulo, Cristo, Espírito, desce para a sepultura. Sai da sepultura, vai para o inferno. E resgata a chave da morte do inferno. E ao voltar na sepultura, Cristo entra no corpo de Jesus. E o corpo de Jesus recebe vida através do Espírito, que é Cristo. Por isso que Paulo disse que se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está em nós, assim como vivificou Cristo, também nos vivificará. Vivificará o que em nós? Esse Espírito. Vivificará o nosso corpo da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Ou seja, o sangue faz parte da natureza corruptível. E quando o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos ressuscitar também, nós vamos ganhar uma natureza incorruptível sem sangue. Jeová, meu Deus do céu. Vamos ganhar uma natureza incorruptível sem sangue. Porque o sangue está entre o espírito e o corpo. Teremos um corpo, teremos um espírito, mas não teremos sangue. Porque o sangue é o mediador entre o espírito e a carne. Perceba bem, eu sei onde quero chegar. Eu sei perfeitamente onde quero chegar. Perceba-me bem, vamos caminhar lentamente aqui. Estamos a chegar aqui, perceba bem. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, você vai ver que Jesus não aceita ser tocado. Por que Jesus não aceita ser tocado? Aqui é um mistério. Jesus não aceita ser tocado por um mistério só. Porque o sangue dele ainda não havia sido depositado no altar. Meu Deus do céu. Quando o sacerdote tinha que chegar a ponto, ok? Quando o sacerdote tinha que chegar a ponto de entrar no Santo dos Santos, se você ler o livro de Hebreus, e lá nos livros pentateucos, né, os livros pentateucos que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, se você ler esses livros pentateucos, e o livro de Hebreus especificamente no capítulo 8 e 9, vai encontrar que o sacerdote ficava 3 dias, não poderia tocar nada imundo, e nem tampouco ele poderia ser tocado. Ninguém poderia tocar o sacerdote, e o sacerdote não poderia tocar nada imundo. Lembra? Ninguém poderia tocar o sacerdote, e o sacerdote não poderia tocar nada imundo, até que ele entrasse no Santo dos Santos, para ter que prestar o sacrifício do pecado do povo, e depois de lá ele sair. Quando sair, você poderia tocar o sacerdote, mas antes disso, você não poderia tocar. E a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Ao ressuscitar dentre os mortos, ele não poderia ser tocado. E ele nega ser tocado por quê? Porque o sangue do sacrifício derramado no Calvário ainda não havia sido depositado no Santo dos Santos, no altar do Pai. No altar de Deus Pai, ainda não havia sido depositado o sangue naquele altar. Por isso é que quando queriam tocar, ele disse, não toca-me. João capítulo 20, versículo de número... Eu acho que é João capítulo 20. Por favor, abre para mim. João capítulo 20, versículo de número que é? 17. É isso? 27. Lê para mim o primeiro. João capítulo 20, versículo de número? Não, o primeiro João. João capítulo de número 20, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Calma aí, não toca-me. Essa versão está a dizer, não detenha-me, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Continua. Porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha, Jesus está a dizer assim, não toca-me, porque eu ainda não subi para meu Pai. Vai subir para o teu Pai fazer o quê? Você vai subir para o teu Pai e fazer o quê? Por isso é que Paulo disse, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Quando as pessoas leem esse versículo, pensam que está a falar quando Jesus ascendeu ao céu na presença dos discípulos. Não. O
O que Paulo está a dizer ali é que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscita sem sangue. E quando ressuscita sem sangue, ele não pode ser tocado, porque o sangue tem que ser depositado no altar, no Santo dos Santos do Pai. Por isso que quando queriam tocá-lo, ele disse: não toca-me. Não toca-me, por quê? Porque ainda não subi ao meu Pai. Espiritualmente falando, depende você se vai acreditar nisso ou não, mas essa é a revelação profética que Deus me deu. Antes estava espiritualmente, Jesus sobe aos céus, chega no altar de Deus, deposita o sangue derramado no Calvário, sangue esse que até hoje clama, sangue esse que até hoje grita, sangue esse que até hoje tem poder, sangue esse que até hoje nós chegamos a ponto de libertar demônios por esse sangue. Ainda está vivo, tem voz e tem clamor, mais do que o sangue de Abel que clamou lá no Antigo Testamento, mais do que o sangue de Abel. Jesus sobe espiritualmente no altar de Deus, deposita o seu sangue e depois ele desce com sangue. Jeová. Ele desce com sangue. Quando desce com sangue, o Jesus que havia proibido não ser tocado, ele agora pede: tocai-me. Versículo 27 de João, capítulo de número 20. O que é que diz aí? Versículo 27 de João, capítulo de número 20, diz assim: Pois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo. Põe aqui o seu quê? O teu dedo. E vê as minhas mãos. E chega a tua mão. E põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Mas crente. Se tivesse aqui a igreja, pediria para dar bons aplausos aqui. Se tivesse a igreja aqui toda. Só estou aqui com alguns filhos no estúdio, mas se tivesse aqui a igreja toda, pediria bons aplausos. Amém. Jesus está a dizer: põe aqui as tuas mãos. Aquele Jesus que disse: não toque-me porque ainda não fui no meu Pai. Agora, quando os irmãos dele chegaram, ele disse: põe aqui as tuas mãos. Amém. Qual é o momento, ó Cristo, que você foi no seu Pai? E o que você foi fazer no seu Pai? Por que eu não poderia tocar-te porque ainda não tinhas ido no seu Pai? E o que aconteceu para que agora eu possa tocar-te? Onde é que você foi? E o que é que você fez? Claramente que Jesus, de uma forma espiritual, ele foi ao altar do Pai no Santo dos Santos, depositando lá o seu sangue, e ele desce agora com sangue, que ressuscitou sem sangue e não poderia ser tocado, mas agora já pode ser tocado. Amém. Ai, meu Deus do céu. Por isso é que estamos a dizer: entre o espírito e a carne existe o quê? Existe o sangue. Agora a pergunta é: naquele momento que Jesus ressuscitou sem sangue, como é que Jesus estava vivo sem sangue e tinha carne, se a vida da carne está no sangue? Como é que Jesus tinha vida, mas sem sangue, se a vida da carne está no sangue? E ele ressuscitou sem sangue, porque naquele momento a vida da carne de Cristo estava literalmente a depender do Espírito e não da carne. Meu Deus do céu. A vida do corpo de Cristo estava literalmente a depender do Espírito e não da carne. Ou seja, quando nós atingirmos uma natureza incorruptível, segundo Filipenses capítulo número 4, versículo 12 em diante, quando nós atingirmos uma natureza incorruptível, segundo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 em diante, quando nós formos arrebatados e atingirmos uma natureza incorruptível, nós não teremos sangue, teremos um corpo incorruptível, mas a vida do corpo incorruptível virá diretamente do Espírito e não do sangue. Amém. Não virá do sangue, virá diretamente do Espírito para a nossa carne, para o nosso corpo. Ou seja, se você tem uma zona sobrenatural na tua vida, a vida na tua vida sobrenatural não depende do teu sangue, mas do Espírito de Deus no teu espírito. Amém. Jesus. Eu vou dizer que a vida da tua área sobrenatural não depende do sangue, mas depende do Espírito de Deus no teu espírito. Quando o Espírito de Deus está no teu espírito, a área sobrenatural, a área divina da tua vida não depende do sangue. O sangue pode ter o que tem que ter, mas uma coisa bem verdade: o Espírito de Deus vai depositar na tua área sobrenatural aquilo que o teu espírito ou o teu corpo precisa, em nome de Jesus. Amém. Como profeta, eu quero declarar, você que está a acompanhar-me agora, que há coisas na tua vida que vai parar de depender do sangue. Em nome de Jesus, vai parar de depender do sangue. Há coisas na tua vida que vai parar de depender do sangue, porque o Espírito de Deus está a penetrar para pessoas que estão a acompanhar-me agora, sintonizados e entronizados nessa frequência espiritual, que em nome de Cristo Jesus, haja sim coisas que dependam do Espírito diretamente para o seu corpo, sem passar no sangue, em nome de Jesus.
Amém. Fada. Eu preciso que você me entenda aqui nessa hora. Amém. Preciso que você me perceba aqui nessa hora. Amém. Todos nós sabemos que Jesus veio e Jesus morreu. Sabemos muito bem que Jesus veio e Jesus morreu. E uma vez que sabemos que a vida do sangue, né, a vida do sangue, existe vida fora do sangue, que é uma vida espiritual. Eu preciso que você entenda que Jesus, quando chegou aqui e morreu, na cruz do Calvário, morreu por quê? Por que Jesus tinha que morrer na cruz do Calvário? Porque Jesus queria matar a morte. Amém. Jesus queria matar a morte. E para matar a morte, ele não poderia matar a morte no espírito, porque o espírito não morre. Então não tinha como Jesus matar a morte no espírito. Por isso é que a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 12, acho eu, Hebreus capítulo de número 2, Hebreus 2, versículo 14. Amém. Abra ali para mim. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 14, por favor. Amém. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 14. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue. Visto como os filhos participaram da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas. Também Jesus participou das mesmas coisas. Visto que os filhos participaram da carne e do sangue, Jesus também participou das mesmas coisas. Participou das mesmas coisas de quê? Da carne e do sangue. Amém. Por que Jesus tinha que participar da carne e do sangue? Porque ele é espírito. Sendo espírito, ele não tinha como matar o diabo. Perceba-me bem. Jesus, ele queria matar a morte. O espírito não tem morte. E sendo ele espírito, não tem como vencer a morte sendo espírito. Tinha que receber o uniforme da morte. Qual é o uniforme da morte? O uniforme da morte é a carne e o sangue. A carne e o sangue são os uniformes da morte. Jesus tinha que vestir o uniforme da morte, que é a carne e o sangue. Tinha que ser participante como nós, porque nós estávamos a morrer, e o que estava a nos matar é a carne e o sangue. Estivemos a morrer por causa da carne e do sangue, ok? Estávamos a morrer por causa disso, e então Jesus tinha que ser participante, meu Deus do céu, Jesus tinha que ser participante da carne e do sangue, que são os dois uniformes da morte, para então matar a morte, porque ele não poderia matar a morte sendo espírito. Agora, tinha que descer da sua glória, abandonar o seu trono, vestir-se de carne e de sangue, para matar a morte, em prol de derrubar o império da morte, a saber, o diabo. Jeová. Jesus queria salvar a tua vida e queria salvar a minha vida. Amém. Jesus queria romper com a morte. Amém. Jesus queria que a morte já não tivesse mais poder sobre aqueles que creem em seu nome. Jesus queria que aquilo no qual é a morte em nós perdesse o poder. Ou seja, a carne e o sangue já não teriam poder de matar-nos. Já não teriam poder. Agora, para isso acontecer, Jesus tem que vencer a morte. Para Jesus vencer a morte, não pode vencer a morte no espírito, porque o espírito não morre. E Jesus tinha que matar a morte. Para Jesus matar a morte, tinha que vestir-se do uniforme da morte. E o uniforme da morte é a carne e o sangue. E Hebreus 2, 14 diz, repete por favor. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue. Como os filhos, nós, perversos e perdidos, caídos, natureza caída, participamos da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas. Ele também participou da carne e do sangue com um propósito. Qual é o propósito? Matar a morte. Pode continuar. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Meu Deus do céu. Isto é o diabo. Isto é o diabo. Bons aplausos você que está lá fora pelas Sagradas Escrituras. Que escritura maravilhosa. Que escritura maravilhosa. Para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Ou seja, Satanás tinha o poder da morte. E Satanás tinha que ser derrubado. Para Satanás ter que ser derrubado, é necessário que ele tenha que ser derrubado naquilo que reveste-se de morte. E o que está revestido de mortandade, nada mais, nada menos que o sangue
e a carne. E o que é que Jesus faz? Ele veste-se do sangue, veste-se da carne, para ter que derrubar Satanás, para ter que derrubar a morte. Para quando Jesus derrubar a morte, Satanás já não tenha mais poder da morte, porque a morte já foi morta. Jesus matou a morte para que aquele que tinha o império da morte, a saber, Satanás, não tivesse mais poder sobre a morte, porque agora a morte teria poder aquele que matou a morte, a saber, Jesus. Essa é a razão que quando ele morre, ele resgata a chave da morte e do inferno, de tal maneira que aquele a quem Jesus apresentar-se e recebê-lo como Senhor e Salvador, o inferno não tem poder sobre a sua vida. E aquele a quem Jesus deu o poder de ser feito filho de Deus, a morte não tem poder sobre ele. Então significa de que o sangue, né, o sangue já não tem poder sobre a vida, ou seja, o sangue e a carne já não podem matar aquele que recebeu Jesus e é feito filho de Deus em Cristo Jesus. Já não é possível que a carne e o sangue nos possam matar. Você que está a ouvir-me agora, por isso é que Jesus aparece em livro de João, capítulo de número 11, versículo 25 a 26. João capítulo 11, versículo 25 a 26, Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, ainda que fique sem essa carne e sem o sangue, ele ainda é vivo, porque a vida dele já não depende mais do sangue nem da carne. O sangue e a carne que carregavam o poder da morte, eu já aniquilei essa morte no Calvário. Matei a morte em Gólgota. E hoje o sangue e a carne não têm poder sobre a morte. Ou seja, sobre aqueles que têm Cristo Jesus. Porque nós que recebemos Jesus e recebemos o poder de ser feitos filhos de Deus, filhos de Cristo, a morte já não tem poder sobre nós. Podem até tocar na nossa carne, podem até contaminar o sangue com sida, mas não contaminaram a sua vida com sida, porque a sua vida é eterna em nome de Jesus. Amém. O teu sangue pode carregar diabetes, a tua carne pode ter hepatite B, o seu corpo pode estar enfermo, o seu sangue pode carregar qualquer tipo de enfermidade, mas filho de Deus que acompanha-me agora, quero lhe dizer em nome de Jesus, você não vai morrer, porque o sangue e a carne já não tem poder de matar a sua vida. Tudo foi aniquilado na cruz do Calvário, tudo foi mortificado na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte, matou a morte, e hoje a morte não tem poder sobre você. Quem está a acompanhar-me agora, haja vida na sua casa em nome de Jesus. Meu Deus do céu, haja vida na sua casa em nome de Cristo Jesus. Amen. Haja vida na sua vida em nome de Jesus. Haja vida na sua família em nome de Jesus. Se você está a acompanhar-me em Angola ou fora de Angola, em nome de Jesus, que o sangue não tenha poder. Ainda eu declaro mais, que em nome de Jesus, nessa noite, você vai viver um testemunho extraordinário e poderoso em nome de Jesus. Amen. Ah, meu Deus do céu. Dá uma vontade de levantar dessa cadeira. Dá uma vontade de levantar dessa cadeira, porque a presença de Deus está aqui. Amém. A graça de Deus está aqui. Amém. E eu declaro que essa graça que está aqui vá na tua casa em nome de Jesus. Amém. Essa graça que está nesse lugar começa a entrar na sua casa em nome de Jesus. Eu quero terminar por lhe dizer o seguinte. Entenda uma coisa. Quero terminar por lhe dizer o seguinte. Eu vou terminar te dizendo o seguinte. No Antigo Testamento, a palavra usada é expiação. Ouça, há uma diferença entre a palavra expiação e a palavra propiciação. Ok? É diferente. Uma coisa é expiação, a outra coisa é propiciação. No Antigo Testamento, por exemplo, a tampa da Arca da Aliança era chamada como a tampa propiciatória. A tampa, ou seja, a tampa da expiação, aliás, a tampa da expiação. O que é que significa expiação ou propiciação? Essas duas diferenças. Era chamada como a tampa da propiciação, da expiação. Mas há uma grande diferença. Salmos capítulo de número 51, quando Davi começa a falar, ele usa o termo de expiação. A palavra expiação dos pecados e a palavra propiciação dos pecados são palavras diferentes. No Antigo Testamento era expiação, no Novo Testamento é propiciação. Qual é a diferença? Expiação, a palavra expiação significa cobrir, significa tapar. O que significa tapar? Significa cobrir. O sangue de bezerros, ele cobria, ele tapava o pecado do povo. Agora, no Novo Testamento, segundo Romanos capítulo de número 4, aí Paulo vem dizendo que é a obra propiciatória de Cristo Jesus
no Calvário. Então, há uma diferença entre a obra propiciatória e a obra expiatória. No Antigo Testamento, era a obra expiatória, porque era cobrir pecado. No Novo Testamento, o sangue de Jesus não veio para cobrir pecado, porque a palavra propiciação significa lavar. Isaías capítulo de número 1, versículo 18 diz: ainda que os teus pecados forem como carmesim, torná-los-ei branco como a branca lã, ou seja, é lavar. Tito capítulo de número 3, versículo de número 5, a Bíblia declara que o sangue de Cristo nos lavou de todo pecado. Então, Paulo entendeu nesse mistério. Em Hebreus capítulo de número 8, ele vai dizendo que no Antigo Testamento era o sangue alheio, sangue de bezerro, sangue de bodes, sangue de cabritos, era o que era usado para expiação do pecado do povo. E ele termina dizendo: mas Senhor Jesus, com seu próprio sangue, entrou no santuário uma vez, derramando o seu sangue para o perdão de muitos. Ou seja, o sangue de Jesus, ele lava-nos de todo o pecado e de toda a imundícia. Enquanto o sangue de bezerro cobria pecado, o sangue de Jesus lava pecado. Onde você está a acompanhar-me nessa hora, eu quero lhe dizer que o sangue de Jesus, ele tem poder para ter que libertar você debaixo de qualquer pecado que você tiver cometido. O sangue que Jesus derramou no Calvário, em Gólgota, o sangue que Jesus derramou na cruz, aquele sangue está vivo até hoje. Ele está no altar do Pai e ainda clama por tua causa. Ainda tem poder de ter que levantar você. Não há pecado que você deve ter cometido que o sangue de Jesus não é capaz de ter que lavar aquele pecado. Não há distância onde o pecado te possa levar, onde a graça não pode te resgatar, porque o sangue de Jesus, ele tem esse poder de chegar e apresentar a vós, apresentar a ti alguma coisa extraordinária hoje, em nome de Jesus. Deves ter sacado 4 ou 5 gravidezes, mas o sangue de Jesus tem poder de libertar, de lavar esses pecados. Deves ter sido lhambeiro, mentiroso, prostituto, cometido qualquer tipo de pecado. A palavra de Deus está a entrar na tua casa, no teu coração. E Hebreus diz: quando ouvirdes a palavra do Senhor, não endureçais os vossos corações. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque é chegado o tempo do refrigério. É a palavra e a pregação de João Batista, em Atos capítulo de número 3, versículo 19. E hoje queremos anunciar o Cristo crucificado. Você que está a acompanhar-me agora, em nome de Jesus, qualquer pecado que você deve ter cometido, a graça não é passaporte para você cometer pecado e depois receber novamente o perdão dos pecados, mas a graça é o capacete para travar de você cometer o pecado, impedir de você cometer o pecado depois de você ter recebido Cristo Jesus. Onde você está nessa noite, eu quero declarar que o sangue de Jesus venha cobrir a sua vida. Amém. Venha cobrir a sua casa. Amém. Venha cobrir o seu trabalho, venha cobrir os seus negócios, venha cobrir o seu dom, o seu talento, tudo que você faz na sua vida, a sua saúde. Se alguém doente está a acompanhar-me agora, eu declaro que onde você está, a graça te alcance, o sangue de Jesus começa a ser cura no seu corpo. Você que está na cama me acompanhando, acamada, você que está a acompanhar-me agora, tem alguém no hospital, eu estou a declarar cura em nome de Jesus. Todo desempregado que está a acompanhar-me agora, que o sangue de Jesus entre na sua vida. Amanhã, ao sair, deixar os seus currículos, haja resposta positiva em nome de Jesus. Toda pessoa que está acorrentada a acompanhar-me agora, eu declaro que em nome de Jesus o sangue e a graça te alcance. Você que acompanha-me a partir da prisão, da cadeia, seja onde for que estiver a acompanhar-me agora, que o sangue de Jesus esteja contigo naquele local e que te liberte daquela cadeia em nome de Jesus. Eu estou a declarar o sangue de Cristo Jesus para toda pessoa que está a acompanhar-me agora, para você que está a ouvir-me agora, qualquer causa na sua vida, sangue de Jesus caia sobre ele em nome de Jesus. Que Deus venha restaurar, venha renovar, venha envergonhar toda pessoa que está à espera da tua queda, da tua caída. Que o sangue de Jesus venha tornar-se presente na sua vida em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amen. Você que está a acompanhar-me agora, eu gostaria que, por favor, onde você está, vamos orar agora. Amém.
Father, in the name of Jesus, we glorify your name, meu Father. Amen. We praise your name, oh Jehovah God. Amen. Pai, nós glorificamos o seu nome, ó Cristo eterno. Amém. Senhor, seja bem-vindo na vida de cada pessoa que está acompanhando agora. Amém. Pai, já o sangue não tem poder sobre nós, nem a carne tem poder sobre nós. Toda morte planejada na nossa vida, entre o sangue e a carne, entre o espírito e a carne está o teu sangue, ó Deus de Israel. Que o teu sangue entre no nosso sangue e comece a dar vida ao corpo que está acompanhando-me agora. Amém. Pai, eu declaro que em nome de Cristo Jesus, a sua graça e o seu sangue começa a tomar posse de cada pessoa, de cada mulher, cada homem, cada família que está acompanhando-me agora. Senhor, que entra a cura nessa casa em nome de Jesus. Senhor, que entra a graça, entra a libertação nessa casa em nome de Jesus. Que essa vida venha receber uma noite tranquila em nome de Jesus. Um dia tranquilo em nome de Jesus. Venha receber uma vida tranquila em nome de Jesus. Senhor, tudo quanto está impossível na vida dessa pessoa que está acompanhando-me agora, a sua graça, o seu poder, venha trazer o sim e o amém. Em nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Filho de Deus, você que está acompanhando-me agora, eu quero dizer que Deus abençoe você. Amém. Nós estaremos de volta no domingo. Amém. Medite nessa palavra. Entre o espírito e a carne está o sangue. Amém. E esse sangue que foi derramado no Calvário, o Espírito de Deus, no sangue de Cristo, dá vida no nosso corpo. A morte não tem poder sobre ti. Amém. A morte não tem poder sobre ti. Amém. Quero agradecer você que me acompanhou hoje, que acompanhou esse vídeo, para dizer para ti que no domingo estaremos de volta. E muito obrigado por estar a acompanhar-nos agora. Amém. Eu quero agradecer aqui o profeta Kaumba. Meu pai está acompanhando-me agora. Ai, 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 meu Deus do céu. Isso é graça, isso é glória. Profeta Kaumba está acompanhando-me agora. Para quem não sabe, o profeta Kaumba é meu pai espiritual. Tá? Amém. Meu pai na fé. Aquele homem que me devolveu no altar de Deus. Amém. Aquele homem que está a trazer renovações na minha mente, no meu entendimento. Meu pai, profeta Kaumba, muitíssimo obrigado. Eu quero dizer, eis um pai que eu nunca tive. Demoraste muito para chegar na minha vida e se eu me perdesse, o pai seria o culpado da minha alma. Ainda bem que o pai apareceu muito, mas muito cedo. Hoje, como filho diante de ti, eu não joelho diante da tua pessoa, mas eu joelho diante do Deus que te chamou no altar, diante desse Deus que te chamou, simplesmente para agradecer e dizer obrigado, papai. Como teu filho, eu amo muito o Senhor. E a nossa mamã Gertrude Kaumba. Muito obrigado, nossa mãe Gertrude Kaumba, que está acompanhando-nos ali. E o nosso pai, profeta Kaumba, pai das nações, pai de muitos filhos. Muitíssimo obrigado, meu pai. Muito, muito obrigado. Tudo que estamos a ver aqui é fruto dos teus ensinamentos. O pai, profeta Kaumba, que é o meu pai. Você também que não tem o pai, arranja um. Se calhar o teu pai sou eu. Amém. Talvez o teu pai sou eu. Amém. Arranja também um. E eu já tenho, tá? Eu não sou órfão, tenho pai. Muito obrigado, papá. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que estão a acompanhar. É muita humildade por parte de um pai acompanhar um filho aqui. Muito obrigado. O meu pai estava em direto, agora o filho também está em direto. Estou até a copiar, pai, já não deixo mais. Em tudo. Daqui a nada também vou já o V8. Daqui a nada também vou andar já com o V8 sem problemas nenhum. Profeta Kaumba. Você que está em Luanda pode visitar a igreja do Profeta Kaumba. Encontra-se no Zango 0. Ok? Encontra-se no Zango 0. Pode lá visitar a igreja em Luanda. Pode crer que você não vai se arrepender. É fogo pentecostal. E para você que encontra-se no Ambo, já sabe que nós estamos aqui. Amém. Quero agradecer você que acompanha-nos hoje. Muitíssimo Amém. obrigado. Temos ali pessoas de fora acompanhando-nos, será? Temos ali pessoas acompanhando-nos a partir de onde? Temos ali algumas pessoas que temos ali alguns. Já sabemos que tem ali o nosso papá acompanhar-nos. Temos ali pessoas acompanhar-nos a partir de onde? Somente o Ambo ou temos outras áreas? Maifada, temos pessoas que nos acompanham a partir do Kwanza Sul. Do Kwanza Sul. Maria Filipe acompanha-nos a partir do
Kwanza Sul. Ok? Amém. Temos também pessoas que nos acompanham a partir de Benguela. A partir de Benguela, Luanda também. Luanda, Exatamente. Em várias partes do mundo, my father. em várias partes. Muito Amém. obrigado, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Na verdade, o nosso tempo termina por aqui hoje, com promessa de voltarmos na próxima semana, sim, no domingo vindouro. Nós estaremos aqui no mesmo horário das 20 horas. Acompanha-nos nas nossas redes sociais, as publicidades, e que em breve estaremos. Amém. Deus abençoe, graça e paz. Shalom.